Será que é possível questões de prova de residência se materializarem em pacientes na emergência? Bom, recentemente tivemos um dos maiores concursos de residência médica, o SUS de São Paulo. Vamos fazer o seguinte, então, vamos aprender com questões na prova do SUS que pode chegar pacientes na emergência dessas questões que foram, então, aplicadas nesse concurso de residência médica agora de 2024 para acesso de 2025. Eu sou Daniel Lima, sou professor, educador na área de emergência e trauma, mas principalmente um colega médico plantonista do dia a dia da emergência. Fica comigo aqui nos próximos minutos e vamos extrair aprendizados de aplicação real de provas de residência. Então vamos lá. Turma, eu já começo aqui destacando que existem várias maneiras de aprender, várias maneiras. E uma das maneiras que eu particularmente gosto é com o estudo de questões. Óbvio que cabe aqui um conhecimento prévio. E aí a gente vai então construir novos aprendizados através dessa ferramenta. Falando em ferramenta de estudo de questões, existem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas do ponto de vista educacional. O fato é que essas ferramentas, elas têm que ter uma conexão com níveis de conhecimento. E aqui nada melhor do que a gente reforçar a taxonomia de Bloom. E lá na taxonomia de Bloom, nós temos pensamento de ordem inferior, que é trabalhar lembrança, né, entender, e pensamento de ordem superior, que vai envolver maior complexidade, como análise, aplicação, avaliação, criação. Questões de múltipla escolha, elas podem muito bem trabalhar, né, esse grau mais avançado de conhecimento através de casos clínicos muito bem estruturados para que faça então o candidato, além de ter conhecimento, o entendimento, ele poder então analisar, poder então aplicar. E é isso que nós vamos fazer neste vídeo. Nós vamos extrair análise para aplicação através de entendimento de questões extraídas de prova de residência, e isso ser aplicado em aprendizagem para o nosso plantão e atender um paciente real. O objetivo desse vídeo é descobrir aplicações práticas de questões de emergência da prova de residência médica do SUS de São Paulo 2024 para acesso de 2025, e a gente poder então, né, materializar isso para o nosso dia a dia na emergência. Vamos então para a primeira questão. Acompanha comigo, vai. Olha só. Em relação ao abdômen agudo, é correto afirmar. Letra A. Apendicite aguda é um exemplo de abdômen agudo infeccioso. Ó, muito cuidado aqui. Então vamos lembrar. Turma, existe essencialmente 5 tipos de abdômen agudo em sua classificação: o abdômen agudo obstrutivo, o abdômen agudo perfurativo, o abdômen agudo vascular, o abdômen agudo hemorrágico e aqui o abdômen agudo inflamatório, e não abdômen agudo infeccioso. E veja, né, quem fez essa questão já colocou como letra A, um distrator. Pegar aquele candidato ali mais distraído, opa, apendicite, infecção, e ele marcar a letra A já como uma arapuca, e ela está errada. O abdômen agudo inflamatório. Lembrando que a apendicite é uma das principais causas de abdômen agudo na emergência. E nós vamos ter aquele quadro de manifestação clínica típica que pode acontecer ali em média 50 a 60% dos pacientes, que é uma característica de dor iniciada na região de epigástrico, migrando depois para a região periombilical e se fixando, né, na fossa ilíaca direita. Inclusive, paciente jovem do sexo masculino, a história clínica com exame físico já é suficiente para dar o diagnóstico e a tomada de decisão, que em sua maioria vai ser o tratamento cirúrgico, a apendicectomia. Letra B. Raio-x de abdômen não tem utilidade no abdômen perfurativo e obstrutivo, sendo substituído pela tomografia. Então vamos lá, turma. Muitos de vocês trabalham em emergência que não tem tomografia. Essa é uma realidade de todo o Brasil. Inclusive, eu trabalho em uma emergência de alta complexidade, que vai ter todos os recursos diagnósticos, essencialmente, e em um outro hospital secundário que não tem tomografia. Mas, sim, a radiografia, ela tem ainda o seu papel e sua validade no abdômen agudo perfurativo, porque conseguimos com a radiografia dar o diagnóstico de pneumoperitônio, conseguimos
com a radiografia no abdômen agudo obstrutivo e evidenciar, né, níveis hidroaéreos, ausência de ar na ampola retal pela radiografia. E aqui um detalhe importante que você tem que saber e aplica na prática. Os exames de radiografia padrão para o abdômen agudo, protocolo de abdômen agudo, podemos dizer assim, vai ser uma radiografia de tórax paciente ortostase, uma radiografia de abdômen também no paciente ortostase e uma radiografia de abdômen com paciente em decúbito dorsal. Essas três radiografias, essencialmente, você vai para solicitar num paciente com quadro de abdômen agudo que você está iniciando a sua avaliação. Então, a letra B, ela está incorreta. Vamos lá para C. Tomografia é o primeiro exame complementar que deve ser solicitado quando o abdômen agudo ele for hemorrágico. Então pensa comigo aqui, se eu tenho uma hemorragia abdominal, o primeiro exame complementar de imagem, que pode inclusive ser feito à beira-leito, vai ser um exame para reconhecer a presença de líquido dentro do abdômen. Aqui no caso, sangue. Portanto, o primeiro exame aqui, diagnóstico de imagem, seria o ultrassom, para poder identificar presença de líquido intra-abdominal e não a tomografia. E um outro detalhe é que esse paciente ele pode estar o quê? Instável hemodinamicamente. E o doente instável hemodinamicamente não vai para a tomografia, correto? Então, ultrassom point of care. Opção C, incorreta. Letra D. Abdômen agudo obstrutivo pode evoluir para perfurativo? Pensa comigo aqui, vai. Se eu tenho uma obstrução de trato gastrointestinal, tenho lá uma válvula ileocecal competente e o paciente tem uma obstrução, o seco maior que 10 centímetros, turma, isso é um risco de perfuração. Eu só estou dando um exemplo. E essa perfuração, ela pode acontecer ali em qualquer lugar. Aqui eu destaco o seco, porque o seco ele tem grande risco de perfurações quando alcança essas dimensões, né, da sua circunferência, quando tem obstrução. E de fato, um abdômen agudo obstrutivo ele pode se tornar perfurativo. Essa é a opção correta dessa questão. Mas mesmo assim, vamos ver a letra E, tá? Raio-X de abdômen ainda hoje é um exame fundamental nos casos de abdômen vascular. Bom, abdômen agudo vascular, pensa, isquemia mesentérica. Isquemia mesentérica, o padrão vai ser tomografia com angiografia. Uma angiotomografia, tomografia com contraste venoso. É isso que você vai ter prioridade para poder solicitar e dar o diagnóstico ali, né, de certeza para o direcionamento de um abdômen agudo vascular, de uma isquemia mesentérica. Portanto, a opção correta é a letra D. Vamos então agora para a segunda questão aí, tá? Segunda questão, acompanha comigo, vai. Assinale a alternativa que apresenta a manifestação clínica da resposta motora denominada decorticação e decelebração naquele doente em coma na escala de coma de Glasgow. Turma, então vamos lembrar alguns aspectos. Na avaliação do XABCDE, lá no D, nós vamos aplicar na avaliação primária, né, a avaliação neurológica rápida, dirigida e nada melhor do que utilizar a escala de coma de Glasgow, que avalia a abertura ocular, resposta verbal e a resposta motora. No que diz a resposta motora, ela acaba sendo mais fidedigna no que diz respeito a dano cerebral. E aí, o paciente, ele pode ter algumas posturas que vão indicar herniação cerebral. E geralmente essa herniação acontece a nível do uncus cerebral. Por isso que causa lá, pode causar anisocoria, passa lá o terceiro nervo, o terceiro pá craniano, o óculo motor. Mas vamos lá, turma, a escala de coma de Glasgow na resposta motora, a pontuação é de 1 a 6. 6 é o paciente que ele obedece aos comandos. 5 é o paciente que ele reconhece o estímulo de pressão. 4 é o paciente que faz uma flexão normal. 3 vai ser o doente que faz uma flexão anormal. Flexão anormal tem como denominação também associativa de decorticação. Isso indica aumento da pressão intracraniana e herniação, a possibilidade de herniação cerebral, uma hipertensão intracraniana com herniação cerebral. Ele vai ganhar 2 pontos quando ele tiver uma extensão anormal, descerebração. São duas posturas, gravidade nesse paciente. Inclusive, dentro do Elite Emergência, lá no Emergência Play, nós temos um caso real. Eu compartilho um caso real, registrado, um vídeo real de atendimento que eu fiz, mostrando um paciente fazendo a postura de decorticação. Então, esses achados são fundamentais para você, então, conseguir construir a gravidade daquele paciente, tendo como referência a avaliação neurológica. Portanto, a opção correta vai ser a letra D, flexão e extensão anormal do
dos membros. Tranquilo? Essa é a segunda questão. Vamos então extraída da prova de residência do SUS e a gente poder extrair conhecimento para aplicar no plantão. Pode ser que nos próximos pacientes a gente já tenha, então, a oportunidade de aplicar. Terceira questão, turma, em relação às lesões térmicas, assinale a alternativa correta. Então, letra A, o débito urinário deve ser de 1.000 ml por quilo, independente da natureza da queimadura e idade do paciente. Opa, calma, tá errado. Veja, então vamos lá. Débito urinário de uma criança é de cerca de 1 ml por quilo, 0,5 a 1 ml por quilo, ok? Do adulto, 1.000 ml por quilo. Então, pela idade, já está aqui inadequado. Mas sabe de um detalhe? O doente que tem a natureza da lesão térmica relacionada com choque elétrico, nós temos que aumentar uma reposição volêmica para esse doente, para aumentar o débito urinário e reduzir o risco de insuficiência renal. Aqui, nesse caso, mesmo sendo um paciente adulto, o alvo e meta 1 ml por quilo. Então, aqui, essa opção A está correta. Na B, para o cálculo da área queimada irregular, ou seja, pequena, utilizar a palma da mão do doente, excluindo os dedos, que representa 1% da superfície corporal queimada. Isso é um macete, é uma tática que a gente utiliza. Só que aqui, veja, é a palma da mão com os dedos do próprio paciente para alcançar 1%. Então, é a palma da mão com os dedos. Tranquilo? Então, tá errado lá. C. Logo após as queimaduras de segundo grau, quando a área da superfície corporal for maior que 10%, as bolhas devem ser rompidas e devem ser aplicadas compressas frias. Essa opção aqui, vamos entender, tá? Acho que é muita dúvida em relação a isso daqui. Estoura a bolha ou não estoura? Vai fazer um curativo seco ou um curativo úmido? Turma, então deixa eu te explicar e vamos aprender. Olha só, se o doente tem uma queimadura menor que 10%, tudo bem fazer um curativo úmido, colocar ali água para aliviar a dor, né, hidratar aquela área de queimadura, mas acima de 10%, isso associa um risco de hipotermia nesse paciente. Então não é recomendado. Assim como também não é recomendado sair estourando bolha por aí, né? Nada disso, turma. Mantenha o curativo, você pode manter a bolha, ter uma avaliação adequada de uma equipe de centro de queimados, de um cirurgião que vai conduzir o tratamento daquele paciente para tentar fazer um desbridamento e depois um curativo associado. Essa opção, ela está errada. Nas queimaduras químicas provocadas por ácidos, agentes neutralizantes devem ser utilizados antes da irrigação com água. De jeito nenhum, turma. Por mais complexo que seja, você não saiba nem qual foi o material ou produto químico que está provocando aquela queimadura, você tem que fazer irrigação. Irrigação com soro, de maneira abundante. Nada de querer fazer agentes neutralizantes. Isso não é recomendado. Isso pode agravar ainda mais a lesão. Portanto, essa é a opção correta. E a letra E, portanto, vai ser a certa. A síndrome compartimental resulta da combinação de diminuição da elasticidade da pele, e com o aumento do edema dos tecidos moles. Turma, a síndrome compartimental de extremidades em pacientes com queimaduras podem acontecer quando tem queimadura circunferencial. Ou seja, você vai ter a queimadura da pele, ela vai ficar com a elasticidade diminuída, ela fica dura, diminui a contratilidade, a contração, quer dizer, ela se contrai, tem um edema muscular e isso pode levar a uma síndrome compartimental. Se isso vier a acontecer, temos que fazer uma fasciotomia. Então esta é a opção correta. Bom, eu te convido a ser um assinante do Elite Emergência 24/7. Um dos pilares do método de aprendizagem do Elite Emergência vai ser o Emergência Q, onde a gente faz a avaliação, comentário de questões de prova de residência, concurso, tudo focado em emergência e trauma e focado para aplicação na prática do dia a dia do plantão. Descubra como alcançar condutas seguras e atualizadas para o teu plantão. De quem está no plantão, para o teu plantão, você vai ter a oportunidade de ter e vivenciar isso com especialistas que vivem isso no dia a dia. Aqui no descritivo do vídeo, você tem um link e você pode acessar, inclusive, até do teu plantão. E aí, se você gostou dessa aula, turma, eu te convido a te inscrever no canal, compartilha essa aula, esse vídeo para os colegas médicos, estudantes de medicina ou os profissionais que atuam na área de emergência. Grande abraço e o convite sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau!